Chegou a hora de falar de um assunto que tem aí, né, repercutido bastante. Cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, afirmam em um estudo que uma ressaca da revolução poderia ajudar a explicar por que os seres humanos sofrem tanto com dores nos ombros, nos quadris e no joelho. O estudo analisou 300 espécimes de diferentes espécies da linha de evolução humana, abrangendo 400 milhões de anos, para observar como os ossos mudaram sutilmente através dos milênios. Mais detalhes sobre esse assunto agora em nosso quadro Entrevista. E olha, o nosso quadro Entrevista tem um convidado para lá de especial, é o conceituado reumatologista, Dr. Denison Santos. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Jaqueline. Essa pesquisa, ela chama atenção, né? Muita atenção, principalmente porque a gente muitas vezes fica se perguntando por que surgem tantas dores no nosso corpo, principalmente a mulherada sofre muito com as dores nos quadris, não é? Nos joelhos. Exatamente, Jaqueline. A maior parte das pessoas imagina que a dor é provavelmente provocada por dores nos ossos, nas articulações, mas 90% das dores no corpo de todos nós, homens e mulheres, é provocado principalmente pelas dores nas chamadas partes moles, músculos, tendões, nervos. Então, a maior parte das dores são provocadas, portanto, por mau uso das estruturas, que são bem treinadas, ou uso inadequado de forma repetitiva. Certo. E aí chama muita atenção exatamente porque a gente associa aos ossos. Estou com dor no meu osso, tal. Será que está doendo aqui? Na verdade, não é. É o músculo que pode estar machucado ou inflamado e aí gera essa dor que a gente imagina que seja uma dor no osso, né? Exatamente. É porque o músculo recobre a estrutura toda do corpo. Então, é muito comum o paciente referir dor no osso porque o músculo espalha desde o dedinho da mão até o couro cabeludo. Como dói o músculo, a impressão que o paciente tem é de que o osso está doendo. O osso habitualmente não dói. O que normalmente dói é o músculo quando ele é exigido demais e ele não está preparado para isso, ou quando ele está muito tenso. Então as tensões do dia a dia, estresse, noite mal dormido, faz o músculo ficar tenso, más posturas também, e essa tensão muscular, em última análise, acaba virando dor muscular. Falando desse estudo, não é? O que é que a gente pode trazer para a nossa realidade? O estudo, como qualquer estudo científico, é necessário que seja reproduzido, né? É um estudo grande, com vários indivíduos incluídos na pesquisa, mas a gente precisa ter essa tese sendo testada em outras oportunidades. É fato que é uma situação que já se pratica no dia a dia, que já se vê no dia a dia, e eles estão tentaram colocar isso no papel. É fato que a evolução do homem, ao colocar o homem da posição de 4 pés, 4 apoios, para a posição de ereto, força demais determinadas estruturas e para que o ser humano consiga se adaptar a essa nova posição, algumas estruturas ósseas e articulares elas começam a mudar de conformação. E ao aumentar o volume do osso, provavelmente aumenta também a área de impacto, de atrito entre a estrutura óssea e as estruturas ao redor. Isso, combinado a um músculo enfraquecido, a uma postura inadequada, faz com que essa área maior de osso acabe gerando maior dor. Essa é a tese desse estudo. E realmente comprova no nosso dia a dia quando a maior parte das pessoas acaba abusando um pouco do corpo, usando salto. Eu sei que as mulheres não gostam muito dessa informação. Eu sabia que havia essa informação. Doutor, é verdade que o salto aí interfere? Então tem a ver? Porque às vezes a gente fica na dúvida, né? A gente usa e fala, será que tem a ver o salto? Não somente o salto, não vamos culpar o salto ou colocar ele como o maior vilão, mas sandália de dedo, sandália tipo que coloca só dividindo o dedo, sem apoio na região posterior do calcanhar, o salto, porque tudo aquilo que muda a dinâmica da marcha, a dinâmica de ficar em pé, o homem foi feito na sua essência para pisar com a planta do pé inteira no chão. Se você tira essa dinâmica, essa mecânica, é óbvio que vai acabar sobrecarregando a estrutura do pé, do tornozelo, principalmente a estrutura do quadril e da coluna. Então, a questão do sapato inadequado, da falta de alongamento,
provoca com certeza, piora as dores. É por isso que mulheres são mais acometidas de dores nos pés, exatamente por essas questões de maus hábitos em relação ao uso de calçados e que vai refletir ao longo da vida das mulheres. É verdade, né? Então, para todo mundo que está acompanhando a nossa programação, vamos falar sobre os principais problemas que acometem. Hoje a gente tem percebido que há um aumento dessa tensão em virtude da vida corrida, o estresse, e aí gera dor de cabeça, dor no corpo, dor muscular, e os hábitos alimentares também, não é? Tem mudado por conta da correria. Tudo isso também influencia e faz com que a gente sinta dor no corpo, reflete? Isso, exatamente. Todos nós temos um órgão de choque, como é chamado. Algumas pessoas, quando em ambiente de estresse ou situações de estresse na vida, elas acabam gerando taquicardia, palpitação. Algumas pessoas vão apresentar dor de cabeça, como se fosse uma enxaqueca. Mas cerca de 30% a 40% da população adulta, o órgão de choque para as situações de estresse é o músculo. Principalmente músculos que são sofridos, que sofrem a tensão do próprio movimento, como por exemplo região do pescoço, região do braço, região do quadril, região abaixo dos joelhos. E essas dores musculares, elas sofrem um fenômeno chamado de somação. Elas começam devagarzinho, um pouquinho, numa pequena área, e a cada tempo que vai passando aquele ambiente de estresse, de tensão, aquele momento não é resolvido de forma adequada, a maioria de nós acaba colocando abaixo do tapete, não resolve aquela situação de estresse adequadamente, o órgão de choque músculo, ele começa a aumentar cada vez a área e a intensidade da dor, até chegar um momento em que o corpo todo esteja dolorido, que todo o funcionamento do corpo acabe sendo alterado em relação à concentração, memória, fadiga, que é aquele cansaço em excesso, a pessoa acorda já cansada, parecendo que trabalhou a noite toda. Tudo isso é função de um ambiente de estresse que o organismo não deveria estar sendo submetido, e o é, e a partir dessa não adaptação acaba sofrendo principalmente de dores, mas também desses outros sintomas que acometem o paciente portador de dor crônica. Seria como uma sobrecarga no corpo, né? Ele não aguenta e aí reage de alguma forma, e é dessa forma que a pessoa começa a sentir dor. Quando procurar um reumatologista? Quando isso começar a se tornar de forma descontrolada, porque, de fato, qualquer tensão muscular, se qualquer um de nós dormir de forma inadequada ou tiver um dia mais cheio no dia anterior, é normal que fique com um pouco de dor. Se essa dor passou de um local só específico do corpo para o corpo todo, e que essa dor demora mais do que 3 meses e não consegue melhorar, certamente chegou a hora de procurar ajuda. O médico reumatologista é especializado em tratar várias afecções, dentre elas essa que recebe o nome de fibromialgia, em que principalmente o que está envolvido é a qualidade de vida. O indivíduo que sofre de fibromialgia, ele não vai ter nenhuma repercussão a nível de risco de vida, risco de deformidades, mas principalmente piora a qualidade de vida. Quando a qualidade de vida de uma dor difusa que demora mais de 3 meses estiver comprometendo a função do organismo, está na hora do indivíduo, do paciente, procurar o reumatologista. E muita gente tem ouvido falar sobre a fibromialgia, mas não conhece, né? Que doença seria essa? Então, para a gente explicar para quem está em casa, tem alguns pontos no corpo que são pontos chamados de pontos de gatilho, que explicam que possivelmente pode ter esse tipo de dor. Exatamente, são chamados de tender points, ou pontos dolorosos, em que foi avaliou-se um conjunto de pontos que são mais comuns de gerarem dor e na maior parte das pessoas que sofrem de dor crônica. Portanto, esses 18 pontos, na verdade, só são pontos de exemplo, de modelo. O paciente com fibromialgia, ele tem dor em toda a parte do corpo. É muito comum pacientes terem dor, por exemplo, no couro cabeludo, e isso não é um tender point. Então, o recado que se passa é, se a pessoa começa a apresentar dificuldade de memória, de concentração, cansaço em excesso, começa a apresentar formigamento, cãibras, começa a apresentar dor de cabeça de forma frequente, o sono que não é adequado, acorda outro dia cansado. Isso tudo associado a um contexto de dor, isso certamente deve ser considerado fibromialgia, e os pontos dolorosos, eles coincidem com os pontos de tensão, quando o indivíduo consegue alongar de forma adequada, consegue ter a musculatura relaxada e alongada de forma adequada nesses pontos de tensão, a quantidade e a intensidade da dor tende a diminuir. Olha, doutor, muito esclarecedora essa entrevista. Eu quero agradecer a presença do senhor, que tem uma agenda aí, né, super movimentada, que as pessoas hoje têm buscado, e isso é bom, né, porque as pessoas antigamente tinham receio, acabavam sentindo dores e procuravam o médico de última hora. Hoje, as pessoas têm buscado melhor qualidade de vida, buscado ajuda, e isso é mais, o adequado, né, o mais adequado é na hora que surgir,
já ir procurar, porque há como prevenir, até diminuir, com o tratamento também ser muito mais rápido, né? O recado principal é que a maior parte das pessoas que sofrem de dor crônica imagina que é como se fosse a dor aguda, ou seja, vai tomar um remédio e vai melhorar a dor. O recado é, a dor crônica ela é melhor tratada quando o indivíduo sofre um processo de reabilitação. E a gente sabe que uma boa fisioterapia, um bom condicionamento físico, uma boa terapia de relaxamento são muito mais eficazes, são muito melhores para o tratamento da dor do que qualquer tipo de remédio que o indivíduo possa tomar. Então, o principal recado que eu passo, nós precisamos melhorar a nossa empatia, a nossa relação com o nosso corpo a partir da atividade física, a partir da reabilitação motora. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada. Uma ótima semana para o senhor. Para você também. Né? Espero que você de casa tenha gostado. Esse foi o nosso quadro Entrevista.